Continuando o nosso estudo do livro Crianças e Suas Vidas Passadas, de Carol Bauman. Por que tanta tragédia? Algo me preocupou nos casos relatados no livro do Dr. Uger. Pareceram-me excessivamente sangrentos e violentos, fervendo no âmago dos traumas das vidas passadas de seus pacientes. Havia uma aparentemente interminável quantidade de estupros, assassinatos, suicídios, torturas, mortes acidentais e desastres. Por que tanta tragédia? Talvez porque tais atrocidades tenham sido mais comuns do que imaginamos através dos séculos e que a regressão de vidas passadas seja uma janela livre de censura para esses recantos anônimos e negros da história? Mas percebi que existe outra razão para tanta tragédia. Os pacientes do Dr. Vogel vinham se consultar com sérios problemas que estragavam suas vidas, problemas que, na maioria dos casos, haviam resistido ao tratamento por terapias convencionais. A fonte na vida passada de cada um desses sérios problemas tinha que ter sido uma morte violenta ou um trauma tão violento que deixou uma cicatriz permanente na psique. Quanto mais horrível ou súbita a morte, ou mais profundo o trauma, mais se aferraria a alma e feriria a vida futura. Essa percepção me ajudou a entender que os casos do Dr. Vogel, carregados de tanta tragédia e dor, não eram perfis de vidas típicas. O estudo da doutora Van Ba mostrou que 62% das vidas acabam em morte tranquila, porque lembram como foi o estudo dela? Foi de pessoas voluntárias ao acaso. Não eram pessoas com traumas. Os casos do Dr. Vogel são os casos limites dos outros 38%. Como a doutora Van Ba mostrou vidas felizes e realizadas, existem e deixam seus traços positivos sob forma de talentos, virtudes, sapiência, relações amorosas e uma tendência para vidas felizes. A doutora Fiore também encontrou evidências disso. Mas vidas felizes não causam problemas que levem as pessoas a precisar de terapia. Seria de tanta valia para alguém que estivesse passando por dificuldades, olhar para vidas passadas felizes, diria o Dr. Vogel, quanto para um médico tratar de uma perna machucada, olhando para uma perna sã. Creio que esse princípio também vale para lembranças de crianças. A maioria delas é benigna, não causa problemas nas existências futuras. Mas como Sarah e Chase me ensinaram, crianças também podem ter cicatrizes de traumas de vidas passadas, da mesma forma que os adultos. Suas mortes não foram menos horríveis, seus últimos momentos não menos pavorosos que os adultos, regredidos pelos doutores Van Ba, Fiore ou Vogel. Afinal, Chase morreu ao meio a uma carnificina nos campos de batalha da Guerra Civil. Sarah pereceu em meio às chamas. As lembranças de tais tragédias não são exclusivas dos adultos. Os livros do Dr. Vogel tratam de como e por que a terapia de vidas passadas funciona. Ele explica de forma genérica, demonstrando que a terapia de vidas passadas não é uma técnica isolada, mas que, ao contrário, é uma extensão da psicoterapia convencional. Mostra ponto por ponto como as dinâmicas e princípios da psicologia ocidental se aplicam através de várias existências. Por exemplo, ele gosta muito de uma citação de Jung que diz: um complexo se forma onde experimentamos uma derrota na vida. Ao que o Dr. Vogel adiciona perguntando: qual vida? Ele moderniza a citação de Jung dizendo: um complexo se forma quando experimentamos uma derrota em qualquer vida. A psicoterapia ocidental tradicional, começando por Freud, crê que tudo pelo que passamos na vida fica gravado no inconsciente, uma metáfora para todas as forças em nossa psique, afora a nossa percepção consciente. Essas formas essas forças inconscientes dão forma, dirigem e colorem tudo o que pensamos, sentimos e fazemos. O Dr. Vogel diz simplesmente que
As experiências das vidas passadas também pertencem ao caldo do inconsciente. Claro, é a mesma vida, não é, meus amigos? Traumas, pensamentos, emoções de vidas passadas estão mergulhados no caldo junto com o material originado pela vida atual. Uma vez no inconsciente, todas essas lembranças seguem as mesmas leis e podem nos afetar da mesma forma. Qualquer trauma grave, seja de 2 anos ou de 2 existências passadas, se esquecido e reprimido, pode causar problemas. Isso também significa que traumas esquecidos e reprimidos podem ser curados da mesma forma, tornando-os conscientes. A terapia é o processo de calçar os traumas originais, colocando-os à mostra. Do ponto de vista do Dr. Vogel, o campo em que os psicólogos tradicionais procuram pelas causas dos problemas é muito estreito. Sua busca está limitada ao quadro de uma única vida. Eles não regridem além do momento do nascimento. Os terapeutas de vidas passadas já demonstraram que vale a pena largar o quadro da psicologia bem além de uma única existência, incluindo todas as vidas de um paciente. Neste quadro mais amplo, a vida não é um início absoluto do ponto de partida do tempo. É apenas uma transição, uma porta através da qual uma alma experimentada entra carregando a bagagem e as lições das existências passadas. Neste novo paradigma, a velha ideia de tábula rasa, a crença de que ao nascer nossa mente é uma lousa em branco, na qual se escreverá apenas com o fruto da experiência, é destruída. Assim como também a morte não é o fim do tempo, o fim de todas as consequências, como desligar a TV e caso encerrado. A morte também é uma transição, uma passagem por onde a alma transita em seu caminho para novas existências. Mas a morte também é mais que uma passagem, é um evento psicológico, um trauma com consequências psicológicas. Esta é a nova ideia. Terapeutas convencionais não têm experiência no tratamento das consequências psicológicas da morte de uma pessoa. Terapeutas de vidas passadas ganharam alguma experiência, mas até eles mesmos ainda têm muito o que aprender, porque a ideia é muito nova. Por essa razão, o Dr. Vogel busca auxílio nos grandes psicólogos orientais, nos sábios budistas e hindus, particularmente com os autores do livro tibetano dos mortos, que estudam e escrevem sobre o momento da morte há séculos. E eu, a leitora, digo mais. No século XVIII, Kardec codificou todo esse processo. Está lá preto no branco para quem quiser ver. Não é poesia, é realidade. Todo esse mistério está ali codificado e esclarecido. Convido a todos que busquem os livros de Kardec, em especial o Livro dos Espíritos, onde está tudo ali esmiuçado. Os budistas, continuando a leitura do livro, escrevem sobre a mente exatamente como os psicólogos ocidentais, mas começam com a premissa radicalmente diferente do que a consciência existe fora do corpo físico e permanece além da morte. Essa ideia de continuidade da consciência é de difícil compreensão para os ocidentais, porque aprendemos que a mente cessa com a morte. Mas os relatórios dos ocidentais, que já tiveram experiências de quase morte, somados aos relatórios de experiências de morte relembradas através de regressões a vidas passadas, confirmam o que os místicos orientais vêm dizendo há milhares de anos. Os budistas escreveram e descrevem os estágios da mente enquanto completam o ciclo entre a vida e outra, incluindo o momento da morte e o intervalo entre as vidas. De acordo com os ensinamentos sagrados do budismo, o momento da morte é o momento supremo, psicológico, no ciclo inteiro da vida, morte e renascimento. Convido vocês a assistirem o canal, afinal, o que somos nós? São centenas de relatos de experiências de quase morte, onde as pessoas descrevem o que viram nesses minutos em que elas estiveram clinicamente mortas, mas voltaram à vida com os procedimentos médicos tradicionais. Por hoje ficamos aqui. Aguardo a todos no nosso próximo capítulo.